Olha ali, ó. O cara do... Salve! Fala, Diegão. Como é que você tá? Tudo bom? De boa, velho. Tô fazendo o que aí? Cara, acabei de voltar da academia, né? Fazendo o que aqui, ó? Ah, isso aqui é tecnologia, cara. Vocês acham que React, Node é tecnologia? Isso aqui é tecnologia, cara. Caraca, Tomando cara. shake pra virar o bambam da programação. E respondendo a galera aqui no Discord, né? Que faz parte também. Ah, massa. Eita. Ó. Cara, tem um cara que fica me mandando mensagem, velho. Quase Cara, todo fica dia. te mandando mensagem. Não, na moral mesmo, ele fica mandando mensagem perguntando se tu pode responder umas perguntas pra ele, velho. Vamos lá, né? Posso ler uma perguntinha aqui do Rafael Tavares pra ti? Dali. E aí, Léo, sabe se o Diego já leu ou tem costume de ler livros de programação, arquitetura, design patterns e coisas do tipo? Se sim, tem alguma recomendação? Cara, então, a maioria dos livros que eu li, na verdade, eles foram de desenvolvimento pessoal, eles não foram de programação. Até porque livro de programação eu tenho não é um preconceito, mas é um cuidado. Porque geralmente eu vejo gente procurando entender programação apenas através dos livros. Eu acho que, na verdade, os livros eles vêm depois que tu já praticou. Tu já tá colocando programação em prática, já faz parte do teu dia a dia. E aí tu procura livros para resolver problemas que tu está enfrentando para realmente aumentar a tua abrangência do teu conhecimento sobre determinado assunto. Então, assim, tem alguns livros que, cara, eu recomendo quase todo programador e programadora ler, né? Clean Code é um livro muito legal, que eu acho que é recomendado para todo mundo, né? Tem o The Pragmatic Programmer também, é muito legal. E tem alguns que são mais focados daí, como eu disse, em momentos da tua trajetória, no momento que tu tá na tua vida. Por exemplo, eu poderia te recomendar algum livro do Eric Evans, Uncle Bob, né? O Martin Fowler, por exemplo. Mas são livros que, cara, assim, se tu não tiver um objetivo com aquilo, tu vai ler, vai achar super interessante, não vai aplicar no mundo real e o conhecimento praticamente ele não vai valer a pena. Até porque nem tudo que está nos livros vai ser aplicado da forma que está nos livros no mundo real. Os livros, alguns desses livros, tem que tomar cuidado porque nem sempre eles são baseados em práticas do mundo real. Eles são baseados em conceitos, em teorias que existem há 30, 40 anos. E não é que elas não são válidas, mas quando elas chegam no mercado, e isso é uma frase que eu sempre uso, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, quando elas chegam no campo de batalha, talvez a Clean Architecture que tu viu, ou o DDD que tu viu dentro de um livro, por exemplo, ele não vai ser aplicado da mesma forma. Como eu sempre digo, como eu sempre falo para todos os alunos e alunas do Ignite, não existe uma arquitetura que seja imbatível, por exemplo, para todos os casos, todas as aplicações. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Lê os livros certos, nos momentos certos e com os objetivos certos, para que tu consiga aplicar o quanto antes aquele conteúdo que tu consumiu. É basicamente isso, cara. Pô, muito massa, cara. Acho que o Rafael vai ficar bem feliz de ter a pergunta dele respondida aqui, né? Já que você tá aí só tomando seu shake, será que tem como eu te mandar mais umas perguntas aí pra tu responder pra mim? Manda, né? Agora o cara já me desconcentrou. Continua. Deixa eu pegar aqui pra eu te mandar, peraí. Te mandei, vê se recebeu aí. Discord? É. Tá. Tem mais uma aqui do Kaique Vinícius. Ele mandou hashtag com PR. Quais dicas você dá para a parte de segurança dentro do React Native? Pois pelo que eu vejo, não é nem um pouco adequado você simplesmente armazenar uma senha, token de acesso e outras coisas sensíveis em qualquer parte do código e de qualquer jeito, como se isso não fosse um problema, como por exemplo de segurança. Kaique, vamos lá, cara. Tem dois pontos aí da tua pergunta, né? A primeira é parte de segurança das informações do usuário ou parte de segurança das informações da tua aplicação, por exemplo, chaves de acesso, API ou essas coisas assim. Se for do usuário, cara, não tem problema, na verdade, tu armazenar um token da vida, por exemplo, em alguma estratégia de storage, como o próprio Async Storage. A gente faz isso na web com local storage, com cookies, que está lá acessível para qualquer usuário que está ali usando o navegador conseguir consumir. Então, assim, não é esse o ponto, tá? Agora, armazenar senha, claro que não é, se for a senha do usuário, claro que não é o trivial, digamos assim, não é o melhor cenário. Mas existem estruturas de storage seguros que tu pode utilizar para armazenar esse tipo de informação, que são storages ali do celular muito difíceis de serem quebrados, né? Agora, se for levar para realmente a parte do token, essa coisa que tu falou da questão de acessar uma API externa, existem bibliotecas para lidar com isso. Se eu não me engano, existe uma que se chama React Native Config.
Se eu não me engano é essa aí. E ela traz algumas estratégias para tu utilizar, por exemplo, o Keychain no iOS lá para conseguir gerenciar essas informações sensíveis. No Android, se eu não me engano, tem um pouco também de como fazer isso, mas assim, eu não consigo te dar realmente assim uma única forma, mas dá uma olhada nesse React Native Config. Eu não lembro se foram muitos casos que eu sofri com esse problema e por isso que eu não consigo te dar assim, vai com essa biblioteca, vai com esse formato que vai funcionar 100% das vezes. Mas eu acredito que essa biblioteca já vai te dar bastante insights de como prosseguir com isso aí. Massa demais, cara. Cara, tem mais umas perguntas aqui, mas vamos lá no sofazinho da Rocket. Bora, pô. Cara, olha só, tem mais uma pergunta aqui do Glauber Marcelino. E ele mandou o seguinte: qual seria a melhor forma de aplicar testes em uma aplicação com React TypeScript? Hoje eu utilizo Jest em conjunto com Test Library React e Cypress Studio, né, o Cypress. Glauber, na verdade, tu já está utilizando as ferramentas mais recomendadas para isso. E aí, assim, a melhor forma de aplicar os testes, já que tu perguntou isso, eu gosto de partir dos testes de unidade, né, os testes unitários, que você vai fazer provavelmente ali com o Jest e com o Testing Library, para depois partir para os testes end-to-end, que seria com o Cypress da vida. Porque os testes unitários, eles são mais simples de construir, se tu fizer da forma certa, são a base da pirâmide dos testes, então eles vão trazer mais segurança para o desenvolvimento da tua aplicação, enquanto os testes end-to-end, por mais que eles não sejam difíceis de fazer eles da maneira certa, que é recomendada fazer realmente um teste end-to-end, não é tão simples assim. Então tem muita gente que faz teste end-to-end, que moca basicamente o uso de APIs, essas coisas assim, e aí acaba que não vira um teste de nada assim. E tem uma pergunta aqui também do Bruno Noriller, que é a pergunta de todo mundo que inicia em programação, que ele mandou: fala pessoal, eu tô um pouco perdido na questão de escolher entre back e front, tipo para escolher e me aprofundar em um. Como vocês chegaram na sua preferência, front, back e DevOps? Cara, Bruno, vou ser sincero pra ti, cara, que durante um bom tempo da minha carreira eu não tinha muita preferência, eu me empolgava em trabalhar tanto com front quanto com back. Mas com o tempo eu fui percebendo que eu era melhor em uma das áreas. E aí eu fui focando mais, que era realmente a parte de front-end, eu me sinto mais à vontade, porque eu percebi que eu sou uma pessoa muito visual. Eu gosto das coisas visuais, animações, eu gosto de fazer layout. Eu sou uma pessoa que gosta muito de interface. Eu me simpatizei mais com front. Mas pra ser bem sincero, assim, eu gosto de trabalhar com tudo, assim. Então, se pra ti tá difícil escolher porque tu gosta de tudo, cara, trabalha com tudo, tem muita vaga de full stack, ou pega alguma vaga especializada em algum deles, por exemplo, front, back ou DevOps, e vai a fundo e vê se era aquilo mesmo que tu esperava. E depois troca, caso você não gostou. Então, assim, não tem muita regra pra isso, não. É testando e descobrindo mesmo. Queres ali pro estúdio? Bora, tô ficando com a mão cansada já. Percebi, cara. Aproveitando aqui, ó, já tem a pergunta do Rodrigo Barbosa Anselmo. Ele mandou: hoje eu utilizo o Firebase na minha aplicação. Entretanto, eu vejo que no mercado a AWS é muito mais utilizado. Gostaria de saber quais seriam as vantagens de utilizar a AWS, principalmente comparado aos serviços de Serverless Functions, a autenticação, NoSQL, que ele comparou o Firestore com o DynamoDB. Rodrigo, assim, cara, Firebase e AWS são ferramentas, na verdade, com o mesmo propósito no fim, mas com meios muito diferentes. O Firebase ele seria uma ferramenta mais para o desenvolvedor ou desenvolvedora final utilizar na sua aplicação. Então é uma ferramenta mais que vai entrar em contato com o dev ali que está diretamente no desenvolvimento do app. Então ele traz uma interface, uma forma de consumir ali os recursos, como tu falou, autenticação, banco de dados, serverless functions, de uma maneira mais clara. Porém, é uma maneira mais simples e com mais limitações. Você não consegue customizar tanto a maneira como aquilo funciona. Diferente do ambiente da AWS, onde você tem um serviço mais cru, digamos assim, e meio que mais difícil de configurar. Então, se você não tem conhecimentos de infra, por exemplo, partir para um Firebase vai te dar muito mais segurança nas coisas que você está criando. Agora, se você tem uma pessoa de infra no time, se a sua aplicação está crescendo, ou se você mesmo gosta de fazer a parte de infra, utilizar um serviço como uma AWS, uma Azure, uma Google Cloud ou qualquer coisa assim, vai te trazer menos limites no que tu consegue construir.
Então isso é o mais legal. A questão de comparação dos serviços, qualidade dos serviços, como eu te falei, para aplicações até certo porte, até chegar num grande porte, com uma grande escala de usuários, tu não vai sentir tanta diferença na qualidade do serviço. Talvez tu sinta diferença na precificação, que pode ficar um pouquinho mais salgada pro lado do Firebase conforme a tua aplicação cresce muito, porque ele não é feito principalmente para aplicações desse porte, caso tu não feche algum tipo de parceria ou qualquer coisa assim. Então o AWS ele vai te fornecer uma precificação mais clara, caso, claro, tu tenha uma pessoa de infra no teu time, uma pessoa que realmente consiga trabalhar com aquilo, porque se tu for simplesmente utilizar a AWS porque quer utilizar, porque acho legal, a chance de tu fazer uma cagada lá dentro é grande e sair muito mais caro do que utilizar uma solução pronta. A próxima pergunta aqui é do Marcelo Rezende Bueno. E ele mandou: muito feliz por vocês terem escolhido a minha pergunta nesse PR. Inception. Cara, será que ele tava falando porque a gente já tinha escolhido a pergunta dele no outro PR? Ou será que ele pensou já que a gente ia ler a pergunta e mandou isso? Aí ele foi esperto. Porra, será que ele ouviu o Jet do Tempo? Ele mandou: no vídeo, o Diego disse que não tem usado tanto TypeORM nos projetos da Rocket City. A propósito, quais as outras tecnologias que você tem usado? Marcelo, como a gente usa, em alguns projetos a gente usa Adonis aqui dentro, a gente usa muito Lucid, que é o ORM do Adonis, mas nos projetos que são separados desse core em Adonis, a gente usa o Prisma bastante, que para mim é um dos ORMs mais incríveis do Node. E a gente tem sim TypeORM em algumas aplicações, mas não são a maioria, por isso que eu acabo assim não me envolvendo tanto com a mão na massa com o código dessas aplicações. Basicamente esse é o formato, né? Quando você acaba utilizando um framework, e esse framework ele traz meio que uma opinião, uma obrigatoriedade em cima do ORM ou de qualquer tipo de biblioteca que você vai utilizar, você acaba tendo que seguir com aquilo, né? Mas a gente está criando alguns serviços aqui dentro em Nest, com GraphQL, e aí a gente pretende criar esses serviços utilizando o Prisma e o TypeORM em alguns deles, por causa que o Prisma ainda tem umas limitações chatas. Chatas não, vai, eles estão corrigindo isso, mas ainda tem uma parte de limitações de uma API mais robusta na parte de transações, de transactions. Então, assim, a gente vai escolhendo e uma das coisas que eu incluo nessa resposta é não tenha uma stack à prova de balas na sua empresa. Assim, analise o problema, analise o contexto, o desafio daquele projeto e escolha o leque de bibliotecas, o framework, o que você vai utilizar, até a linguagem, baseado naquele desafio. Isso é o mais importante. A próxima pergunta aqui é do Leon Sokol. E ele mandou: salve pessoal da Rocket, qual é a maneira ideal de ter vários layouts em uma aplicação com Nest? Por exemplo, login layout englobando as telas de login, esqueci minha senha, solicitar acesso, etc. E também um dashboard layout englobando as telas do dashboard. O que tu quer, cara, procura no Google como Persistent Layouts no Next. Não existe uma forma simples de fazer isso, tá? Como o Next ele tem um roteamento interno dele, né? Cada arquivo lá dentro da tela Pages é uma rota. Não tem uma forma de tu falar pro Next globalmente, nessa página eu quero tal layout e tal, porque se tu colocar o layout na página, cada vez que tu faz o roteamento pra página, ele vai carregar tudo do zero, né? E aí às vezes é ruim pra ti, né? Carrega header de novo, sidebar. Então isso vai ter que ficar lá no app, no teu app.tsx lá do Next. Mas como o app ele não sabe... ele nativamente não sabe qual rota está sendo acessada, tu vai ter que ir lá importar o hook lá do router do Next, saber qual é a rota e com base na rota determinar o layout que vai ser mostrado ali em tela. Então assim, é uma alternativa, eu não vou falar a palavra que mais assusta os devs aí, né? Não é tanto uma gambiarra, é uma solução alternativa para resolver um problema que é mais fácil resolver num projeto com Create React App, por exemplo, alguma coisa assim. Mas é Persistent Layouts, eu acho que eu estendi a resposta aí. E a última pergunta aqui é do Felipe Moraes, e ele mandou o seguinte: salve Diego, salve Felipe, eu faço Ignite, no qual recomendo muito, e no momento estou a fazer o módulo de Chakra. Não é meditação, é o contrário, é código. Para quem não conhece, o Chakra é uma interface de construção de layouts, de interface declarativa muito legal. Ele é um design system, digamos assim, onde você tem vários elementos prontos, assim. Ele não é bem um bootstrap, tá? Eu tô tentando falar da melhor forma. Ele é um conjunto de componentes já acessíveis e que você consegue customizar eles de uma maneira muito fácil e com pouquíssima estilização, já vindas, né? Descobriu o Open Chakra App para criar interfaces e no fim só exportar o código. Já utilizou? Recomenda? O problema dessas ferramentas são o fato de serem genéricas demais e o resultado ser um código muito sujo. Mas testei e até gostei do resultado. Obrigado e abraço. Aliás, não. Um high five de longe,
Que abraço agora só depois do coronga. Essa pergunta vai sair no PR? Se sim, me avisa que eu passo um Photoshop na foto de perfil pra ficar mais parecido com um ser humano. Bota a foto de perfil dele aí sem Photoshop. Cara, não deu pra te avisar a tempo, mas... Qual que é o nome dele? É o Felipe Moraes. É, Felipe, essa é a tua mão e esse é o Diego. Dá um high five aí, Diego. Ah. Felipe, eu nunca usei o OpenChakra. Na verdade, quando tu mandou essa pergunta aqui, eu até dei uma olhadinha do que era. Eu entendi a proposta, tem várias ferramentas. Cara, desde que eu comecei com programação, juro, assim, tem gente tentando fazer uma forma fácil de converter um layout do Photoshop em HTML. O pessoal tá querendo criar o Dreamweaver aí. Isso aí já existe faz tempo, cara. Dreamweaver, cara, era o sonho de todo programador ou programadora usar o Dreamweaver. Não, brincando. Mas assim, a única ferramenta que eu vi realmente fazer algo bom nessa parte, como tu falou, o código fica estranho e tudo mais, a única ferramenta que eu vi realmente fazer algo bom nessa é uma ferramenta, se eu não me engano, não sei se está em beta ainda, ou se já está aberta, é o Framer X. O Framer X é uma ferramenta que tem essa proposta de integrar mais o ambiente de desenvolvimento com o ambiente de design, ou seja, lá dentro, por exemplo, pensa no Figma, tu conseguir colocar componentes do React dentro do Figma, ou seja, tu arrasta lá o componente, ele aparece visualmente lá, coda. Não é que o designer vai fazer o trabalho do dev ou da dev. Na verdade, o designer vai ter como acesso as informações e componentes do código para que utilize diretamente dentro do layout e assim fazer um layout mais fiel ao código que é desenvolvido lá no final. Principalmente para projetos que já tem muitos componentes, já tem tokens, já segue um design system, isso ia funcionar muito bem assim. Então o OpenChakra eu nunca vi, mas particularmente eu nunca gostei desse tipo de ferramenta, mas o Framer X ele tá indo para um lugar legal, assim, eu acho que vale muito a pena acompanhar, principalmente a galera de front-end que curte mais essa parte de layout e que trabalha também com React. Eu acho que deve ter integração com Vue, Angular, sei lá, essas outras bibliotecas aí. Mas é isso, a gente finalizou mais um PR e agora... Cadê meu shake? Cara, eu deixei meu shake lá na cozinha. Mas é isso, pessoal. Continue enviando perguntas pra gente aí em todos os vídeos que saem. Como vocês viram, a gente tá lançando alguns vídeos em alguns formatos diferentes aí dentro do YouTube. Se vocês curtirem, não esquece de deixar aqui nos comentários. Ajuda bastante a gente a medir pra onde que a gente leva o conteúdo aqui pra dentro, né, Léo? É. E é isso. Não esquece de deixar sempre sua pergunta nos conteúdos, com perguntas técnicas, botando a hashtag PR, que eu vou aparecer aqui na semana que vem ou em outra semana respondendo todas elas. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e valeu! Valeu, Diegão. Obrigado por responder as perguntas aí. É nóis. E essa é a Mônica. Tchau pra vocês. Eu ia te avisar também lá. Tu quebrou o móvel aí? Não.